A salvação religiosa, ou a salvação absoluta, a verdadeira, é a que liberta o homem de todos os apegos materiais, proporciona liberdade absoluta. Isso é possível e como? Pela iluminação, pelo despertar espiritual, quando nascemos de novo. Nascer de novo é nascer para nova consciência. Deixar de ser eu material para ser eu não material. Isso é a mudança da consciência. A consciência material para a consciência espiritual, isso é nascer de novo. É que Jesus Cristo, em verdade, verdade vos digo, se quiser entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Nascer de novo não é nascer do ventre da mãe. Nascer nova consciência, consciência espiritual. Como alcançar a salvação religiosa? Manifestar o Filho de Deus perfeito, livre e provido de tudo. Isso é liberdade absoluta. Conseguimos infalivelmente a salvação quando conhecemos a verdade. Conhecer a verdade de que nosso eu verdadeiro, Filho de Deus, quando você conheceu esse eu verdadeiro, que é o Filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Nosso eu verdadeiro não é esse corpo transitório que aparece e desaparece. Este é o ser relativo que busca a salvação relativa. O ser relativo precisa de salvação relativa. Tem que entender a questão da relação entre céu e terra, ou dos dois mundos do ser humano. De um lado, o homem vive no mundo do dessono, o céu, reino de Deus, como ser perfeito, livre, provido de tudo. Do outro lado, vive aqui o mundo da segunda criação. Ao mesmo tempo, vive no mundo relativo como ser carnal, tolhido pela causalidade, sem liberdade. O mundo aqui depende do ser. É por isso que é tirar sustento com o suor do teu rosto. Ou seja, se você trabalhar, se você produzir, se você der, você recebe. Não tem plena liberdade. Ela é regida pela lei da causalidade. No Gênesis 1, criou Deus, homem, a sua imagem e semelhança, e disse: eis que vos dei todas as ervas, todas as plantas que dão semente sobre a terra, todas as árvores, etc, 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 para que vos sirvam de alimento. Quer dizer, tem coisa que serve como alimento e tem coisa que serve como provimento. Bom, eu não vou entrar em detalhe disso, porque não é objetivo hoje. Por que o homem foi expulso do paraíso e passou a tirar o sustento com trabalhos penosos? Por que perdeu a liberdade? Essa é a questão. Por que o homem perdeu a liberdade e teve que tirar o sustento com os trabalhos penosos? Ficou condicionado a ser. Por que o homem foi expulso do paraíso? Essa é a questão. E passou a tirar sustento com trabalhos penosos ou com suor do rosto, como está no Gênesis. E próprio Gênesis diz: por que enganado pela serpente? Serpente é matéria. A serpente rasteja no chão, ser material. Comeu o fruto da árvore do conhecimento, da dualidade, causa e efeito do dualismo. E abriu os olhos. Abriu o olho, na verdade, quer dizer, abriu o olho que viu que estava nu, viu o corpo, pensou que ele era corpo. Naquele momento, não foi expulso, perdeu a liberdade. O homem, naquele momento, decaiu da condição de espírito para a matéria. Os olhos ambos se abriram, de Adão e Eva, e tendo conhecido que estavam nus, viu a si mesmo como corpo. Como é que vai ver que está nu? Tem que ver o corpo. E se você não sabe que tem corpo, você não vai ver, sabe se está nu ou não está nu. Cozeram folha de figueira e fizeram para si cinturas, se escondeu. Foi aí que se formou o homem fenomênio. Na verdade, o homem não decaiu. Parece que decaiu devido à ilusão dos cinco sentidos, que viu com os cinco sentidos, viu como corpo material, cinco sentidos, viu isso.
Assim se formou o homem que, sendo espírito livre, espírito é livre, mas ao mesmo tempo vive dentro das limitações materiais. Aquele que vê apenas o homem material, o homem do pó da terra, considera esse o homem verdadeiro, é que se chama de pecador, pois só vê o homem imperfeito que foi expulso do paraíso. Paraíso não é lugar físico, é a consciência, está falando da consciência, do estado de plena liberdade do Filho de Deus. Paraíso não é um lugar físico, assim como o céu, assim como o de sono é um lugar. O mundo de sono é um lugar físico. Não existe dois mundos, é a forma didática de explicar, no fundo. A pessoa que só vê o homem material não percebe o homem original criado por Deus, sem pecado, sem doença, sem sofrimento, que já está salvo, ou seja, não precisa da salvação, que é a verdadeira salvação. A salvação religiosa é aquilo que você não percebe que está salvo. Pensa que o ser humano é pecaminoso, adoecível e sofredor, ou seja, pensa que precisa ser salvo. Aquele que pensa que precisa ser salvo está buscando a salvação relativa, uma solução temporária. Isso não resolve o problema de ninguém. Por pensar assim, manifesta o pecado, a doença, o sofrimento na vida cotidiana, que é o estado de estar afastado de Deus. Não é ser expulso. Não faz sentido Deus criar o ser humano para castigar. Isso é uma ideia errada. Por que Deus criou o homem vulnerável à doença, à pobreza? Por que criou o homem tão fraco que resiste à tentação do pecado? Se o próprio Deus criou o homem imperfeito, por que castiga, né? Deus, se for assim, Deus criou, né? Criou imperfeito para fazer a besteira e castigar, né? Thomas Hartangut. Poucos percebem que no Gênesis 1 está escrito que nosso Criador é Deus, que o Criador é Deus, enquanto que no Gênesis 2, que criou o homem do pó da terra, não é Deus, é Senhor Deus. Deus é o Criador verdadeiro, esse é o Deus Criador que criou o Filho de Deus. Senhor Deus é um falso criador, né? Vamos dizer, criou o homem material do pó da terra, criou o homem fenomênico. O homem fenomênico, quer dizer, aqui está como Senhor Deus Jeová, né? Está representando a lei da causa e efeito, tá? É Deus que manifesta como fenômeno. Deus que manifesta como fenômeno é Deus que se manifesta como lei. O homem verdadeiro nunca foi expulso do jardim do Éden, né, do paraíso. O homem que foi expulso por Deus personificado, que é o Senhor Deus Jeová, foi o homem fenomênico. E quem expulsou também não foi Deus, né? Então o homem nunca foi expulso, porque foi Senhor Deus Jeová que expulsou. Então o homem nunca foi expulso. Na realidade, nunca foi expulso. O homem, na verdade, só deixou de acreditar no seu Criador. Por isso que Jesus Cristo disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade libertarás, quer dizer, salvarás da dor, do sofrimento, do pecado, né? etc, etc. Que verdade é essa que liberta, que salva o homem? Qual é a verdade? Qual é a verdade? O homem nunca foi expulso do jardim do Éden. O homem nunca foi expulso. Já está salvo. Não precisa ser salvo. Já está salvo. Por isso que conhecerei a verdade vos libertarás. Se o próprio Deus criou o homem imperfeito, por que o castiga? Dr. Hartangut diz assim: Deus não é tão mesquinho ao ponto de expulsar e tirar aquilo que já deu ao homem,
O homem não foi expulso, o homem afastou-se de Deus, né? Tornou-se filho pródigo, quando passou a ter a consciência material. O que o filho pródigo tem que fazer? Voltar à casa do pai, né? Como é que volta? Deus criou o homem com o verbo, né? Palavra, né? Quando a mente de Deus entra em vibração e se torna a palavra, manifesta-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. A Seitya-Noye veio ao mundo para dizer que verbo é Deus, que para retornar à casa do Pai, então, a única coisa que tem que fazer é usar o verbo, a palavra. Por isso que tem as práticas. As práticas da Seitya-Noye são forma de utilizar a palavra, né, e a ciência mental ou a lei mental para conscientizar a relação divina, manifestar esta perfeição na vida cotidiana. O ser humano precisa de um ritual, nessas coisas, tá? Não consegue acreditar simplesmente se disser ser filho de Deus, né? Ou você é filho pródigo, né? Ele acha que tem que voltar, né? Então o que tem que fazer? Tem que fazer uma solenidade, né? Um meio. Você tem que fazer uma recitação, né? Da mesma forma que Deus criou através da palavra, o homem também. Quando a mente do homem entra em vibração, né? Usa a corda vocal, gera uma palavra, né? Palavra, ela tem uma intenção, tem uma ideia, tem um sentido, tá? Desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas lá existir, e é ser, aqui é existir, manifesta. Não vamos entrar em detalhe filosófico, né? O que tem que fazer? As práticas, né? Estou dando exemplo aqui da prática do Reino de Deus de infinita provisão, né? Ryugu Mugen Kyokyu, simbolismo, retorno do filho pródigo ao reino, né? Não é palavra mágica que vai fazer cair dinheiro, né? As pessoas vendem. Não é todo lugar, mas já vi as pessoas fazer prática da Reino de Deus, provisão, como se fosse um recital de uma palavra mágica que vai fazer cair dinheiro do céu. Então, por isso que no final da prática, uma reação em gratidão, o dinheiro que dá você faz da tua gratidão. Aparece no desenhado na mente, isto é, a ideia, né? Ideia é o desejo. Quando você diz carro, eu enxergo um carro. Quando eu diz automóvel, caminhão, bicicleta, motocicleta, eu enxergo aquele objeto. Ideia criado pela palavra. Então, ele é um esboço da que vai tomar. É uma semente.